Muito boa tarde. Eu sei que a gente está numa concorrência difícil porque está vazando trechos aí do vídeo da tal reunião ministerial, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Começa a rolar o vídeo da reunião ministerial, mas como eu imaginei que isso vai passar hoje à tarde e à noite inteira, vai ser reproduzido várias vezes, eles estão pegando o trecho do vídeo, parece que a reunião tem 2 horas e 20. Eu ia aguardar, mas eu resolvi começar aqui para a gente bater um papo sobre as questões que a gente tem que, que conversar. Eu tinha feito um. Tá aqui entrando o pessoal aqui, começando a entrar, vou esperar um convite que a gente tem para poder participar hoje. A gente tem o vazamento do vídeo, a gente tem a nota do general Helena, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Geralmente a gente resolveu passar o vídeo para sexta, porque a gente sabe que sexta é um dia de grandes emoções no Brasil. Então, como a gente sabe que o vídeo, eu estou aqui vendo, botei ali mute ali para poder acompanhar a divulgação do vídeo, que vai por etapa, e isso vai desmembrar durante toda a tarde e noite de hoje, porque vai ter muita decupação do vídeo. Só de início, vendo o que já estava sendo dito, a fala infeliz do ministro Weintraub, que demonstra claramente a qualidade dos ministros do presidente Bolsonaro e também o preparo do presidente Bolsonaro para tocar uma reunião ministerial. Mas também com a qualidade dos ministros que ele tem, é próprio disso aí mesmo. A gente tem muito assunto para falar, eu quero começar, eu tinha feito um convite para iniciar. Preciso do relógio, por favor. Para a gente poder conversar sobre a semana, sobre a pauta da semana. E eu quero estabelecer que a gente tem aqui pautas que passaram, pautas que estão acontecendo no dia de hoje. Essa pauta de hoje é uma pauta que vai nos tomar todo dia. E também eu estou pegando só o relógio para balizar o tempo aqui, para a gente poder controlar 1 hora que a gente tem de uma live, e também o tempo que a gente tem para poder conversar sobre uns assuntos. Essa semana a gente teve, no último dia 18 de maio, a comemoração do Dia Nacional contra a violência infantil, Dia Nacional de Combate a Abuso e Exposição Sexual da Criança e Adolescente. A gente tinha preparado uma conversa, está aqui, a gente tem a doutora Cibele, que está pedindo aqui a entrada, e eu tinha convidado para poder conversar um pouco com a gente, tinha algumas perguntas direcionadas a ela. A gente começa com ela um pouquinho, porque ela está na delegacia ainda trabalhando. A doutora Cibele está no sul de Minas, ela vai nos atender, conversar um pouco conosco, para depois a gente entrar numa pauta extensa que a gente tem aqui, da nossa pauta da semana, responder perguntas e conversar um pouco no final sobre o que está acontecendo no dia de hoje com a questão da publicização do vídeo da reunião ministerial e também das últimas decisões do ministro Celso de Mello e da nota do general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Vou passar aqui, abrir aqui para a doutora Cibele, para que ela possa conversar. Vamos ver se a Cibele vai entrar aí, a gente conversar um pouquinho e dizermos, né? Porque aí está aí a doutora Cibele, muito... Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Prazer estar falando com alguém da área, alguém preparado. Eu tinha feito o convite no início da semana. Doutora Cibele, a gente não sabia que na sexta-feira, a gente mudou de quinta para sexta, porque na quinta-feira a gente continua tendo sessão remota na Câmara. E na sexta-feira a gente não sabe que é um dia que acontece tanta coisa. Então, hoje, na hora que a gente ia entrar na live no horário programado 17 horas, começou a exposição em todas as redes de TV do tal vídeo, tal discutido vídeo da reunião do dia 22, onde que há uma manifestação por parte dos ministros da reunião ministerial, que teria tido a tal interferência do ex-ministro Moro com Bolsonaro. Como isso está tomando assunto
muito fortemente. Eu tenho certeza que a grande maioria das TVs do Brasil, nesse momento, estão ligadas e as pessoas estão assistindo isso. Eu aguardei um pouquinho as pessoas entrarem, esperei, mas como eu imaginei, e conversando com as pessoas aqui, que o que vai acontecer? Isso aí vai passar a tarde de hoje, a noite de hoje, e esse vídeo vai ficar moendo na nossa ideia com uma repetição disso. Então, eu prefiro conversar um pouco com a senhora, eu sei que está trabalhando aí, sei que está cumprindo a sua obrigação, mas eu conversar um pouco com a senhora para a gente poder liberá-la e ir para a nossa pauta aqui. Então, eu agradeço a sua presença. Nós tivemos essa semana a comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos a lembrança do combate ao abuso e à exposição sexual da criança e do adolescente, e eu gostaria de lhe fazer, diante disso tudo que a gente está passando na pandemia, primeiro o seu trabalho aí que você colocasse para todos nós, mas duas perguntas, muito claramente. Este período da pandemia, em que as pessoas, de uma forma mais forte anteriormente, e agora menor, mas fizeram o isolamento social, isso aumentou, diminuiu o abuso contra crianças e adolescentes, principalmente a violência doméstica, nós botamos matéria afeta isso, e como, se isso aconteceu, mesmo que virtualmente, que os pais devem, de certa forma, proceder com esses abusadores que, através das redes sociais, entram com jogos eletrônicos, muitas vezes para depois ter a fidelização de um adolescente desse, para depois cometer qualquer tipo de abuso, mesmo que seja virtual. Então, colocar seu balanço sobre o período e essa questão virtual que está acontecendo nesse período de pandemia. Tá. Para o senhor ter uma ideia, para os ouvintes aí terem uma ideia, são duas situações diferentes. Com relação à violência doméstica e com relação aos crimes de abuso contra a criança e adolescente, durante a pandemia, ele se manteve estável ou muitas vezes caiu. Tá? Virtualmente, nós vamos ter esse reflexo lá na frente. Por quê? A pessoa que virtualmente ela tenta conquistar um adolescente, ela faz isso daí, ela vai nutrindo a criança, lá na frente é que ela vai conseguir. Então, pós-pandemia, que nós vamos ter mais relatos desse tipo de incidência. Mas com relação à violência doméstica e violência com a criança dentro de casa, se manteve estável e, por incrível que pareça, chegou a cair o índice. Porque o casal tendo que ficar em casa, a mulher ela teve mais certeza de que ele não está no futebol, ele não está no churrasco, ele não está no jogo, ele não está com outra mulher e muitas vezes o crime caiu. O que a gente percebeu, todos acharam que tivesse aumentado, mas não aumentou. O que aconteceu foi o seguinte, os outros crimes caíram. Então, furto, roubo, tráfico caiu, deu mais evidência para a violência doméstica. Mas a violência doméstica ela não aumentou nesse período de pandemia. Por incrível que pareça. Nem agressão contra a criança, agora virtualmente só lá na frente. Que nós vamos ter essa certeza de que aconteceu. A gente só pode ter o balanço do que foi virtual mais um pouco à frente sobre o que está dentro de casa e o que vai quando começar mais efetivamente acabar o isolamento, né? As pessoas poderem ir para a rua e a gente vai ver como é que puderem sair. Porque o virtual, ele vai devagarzinho, ele vai conquistando a confiança da criança, do adolescente, ele conversa hoje 10 minutos, amanhã ele conversa mais 15 minutos, depois mais 20, isso vai no decorrer, ele leva 2, 3 meses para conseguir tirar a criança de casa para um encontro, para um possível encontro. Então, como ele não pode fazer isso, ele está nutrindo, ele está cevando, vamos dizer assim, um adolescente ou uma criança. Então, esses reflexos da pandemia nós vamos sentir lá na frente. Agora, no momento, ninguém está sentindo. E o pai e a mãe, estando em casa, ele começa a observar mais, ele quer saber onde que o filho está entrando. Então, é uma situação que nós vamos ter só lá na frente. Agora não dá para prever. Há um grupo de pessoas que analisa, por exemplo, que esse fato das pessoas terem que ficar mais em casa, há meio que um patrulhamento de outras pessoas sobre elas. O que eu falo, quando eu falo isso, é a violência doméstica. A gente pode pensar na criança e no adolescente, principalmente porque pensamos isso mais fortemente essa semana, mas ela vale contra a mulher, ela vale contra idosos, ela vale contra incapazes.
Como tem mais Sim. gente dentro de casa nesse momento, automaticamente, de certa forma, o policiamento também daquele que faz agressão, mesmo dentro da família, ela começa a ser acontecer pelo próprio. O pai está olhando a mãe, se muitas vezes ela tem uma atitude agressiva contra o filho, a mãe está olhando o pai, está olhando o irmão que possa agredir contra uma pessoa que tenha uma necessidade especial, ou algum idoso, um cuidador de idoso. Agora está todo mundo dentro de casa, então esses registros Eles coincidem caíram. com essa questão. Eles caíram, esses crimes aí, porque às vezes você tem um idoso em casa que ele era maltratado por um neto que usuário de droga, ele vai lá, ele exige que a avó dê um dinheiro, ele exige que a avó dê alguma coisa para ele vender. Esse tipo de crime caiu absurdamente. Porque o idoso, o filho está lá, o sobrinho está lá, entendeu? Então isso para o idoso caiu demais. O idoso, os índices contra ele caiu bastante. A Vocês pandemia, têm eu senti, na realidade, aqui na delegacia, nós sentimos que o número de crimes contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, ele caiu na pandemia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, caiu. E existe algum receio de vocês? E o seguinte, agora, como as pessoas estão todas dentro de casa, muito pouca gente vai fazer registro. Vocês têm algum receio de, por exemplo, assim, quando isso soltar, que eu puder ir à delegacia, esse número de registros no período qual pode ter acontecido? Pode ter aumentado, no caso? Pode, isso pode acontecer. O que nós temos feito hoje na Delegacia da Mulher, agora no período de pandemia, a remessa dos autos virtuais para o fórum, a mulher vem até a delegacia, ela faz o registro da ocorrência, no mesmo dia a gente já faz a solicitação de uma medida protetiva e imediatamente encaminhamos para o fórum. O que antigamente se levava de 7 a 8 dias está levando menos de 24 horas para ser deferido. Por conta da pandemia, para se realmente tirar e evitar algum mal maior. Então, nós diminuímos esse prazo. De 7, 8 dias passou para 24 horas. Entendi. O Adolfo está perguntando justamente isso. Há, nesse momento, uma falta de registro, porque automaticamente os casos diminuíram, e também porque o agressor fica inibido de tomar qualquer atitude contra qualquer parente seu dentro de casa, porque tem mais gente para poder Sim, ser testemunha de uma eventual agressão. e isso aconteceu mesmo, por isso que o índice caiu, porque o pessoal tem medo, é muito mais pessoas, os vizinhos estão em casa, porque às vezes a agressão ela ocorria, não tinha vizinhos em casa. Os apartamentos de prédios quase todos vazios, marido e mulher trabalhando, criança em casa. Então, às vezes, num prédio de 4 apartamentos por andar, não tinha ninguém. Hoje, todo mundo está em casa, vizinhos estão em casa, de lado, de frente. Então, a agressão ela caiu por esse motivo. Você tem muito mais gente dentro de casa, muito mais gente ouvindo e o pessoal interfere, entendeu? Eles não, assim que escuta algum barulho, eles interferem, liga para a polícia. A polícia militar, por ter menos ocorrências na rua por conta do isolamento, ela está atendendo muito mais rápido a mulher. E nós temos patrulha também da polícia militar específica para isso. A gente vai fazer um trabalho nisso, viu, doutora, para que a gente possa ajudá-los nisso. Como surgiu, vamos dizer, uma comunidade solidária no período da pandemia, aquelas pessoas que começaram a botar bilhetinhos nos elevadores, olha, se o senhor é mais velho, está impossibilitado, está com mais medo da Covid, me fale que precisa, que eu vou no mercado para o senhor, vou na padaria para o senhor. Essa solidariedade com o Covid, ela tem que bater também para a solidariedade da segurança, as pessoas terem coragem de poder ir a vocês e falar assim, olha, tem uma atitude ali do meu vizinho que eu não concordei, tem uma atitude do meu vizinho que eu vi ele agredindo um idoso, ou agredindo um com necessidade especial, ou agredindo uma criança, que as pessoas possam tomar desse sentimento de solidariedade nesse momento, tomar desse sentimento de comunidade, né, que a gente pode ter, diante de todas as tristezas que essa pandemia, ter algum sentimento de solidariedade, algum aprendizado para que a gente possa fazer diferente daqui para frente e contribuir com as ações de vocês. Com certeza, isso aí será muito bem-vindo e o que tem nos ajudado muito é o Disque 100, a gente tem recebido muita coisa. Assim que chega para nós na delegacia, a gente já manda uma equipe de investigadores apurar se os fatos ocorrem. Agora, a gente tem percebido
que as pessoas, embora elas venham fazer o boletim de ocorrência ou acionam a polícia militar, elas também ligam no 0100. E isso daí às vezes dá conflito, porque você já tem uma ocorrência em andamento, chega 2, 3 denúncias do mesmo fato. Então isso às vezes atrapalha um pouco a gente. Entendeu? Então eu peço para as pessoas que fizeram a ocorrência evitar de se ligar para o 0100, porque a gente às vezes acaba fazendo 2 inquéritos policiais em questão de 20 dias no mesmo fato. Então isso atrapalha um pouco. Ao agradecer aqui a sua participação, a sua colaboração, eu gostaria muito que a senhora colocasse isso. Quais são os telefones gerais de contato que temos para que a gente possa estar denunciando isso, para que a gente possa estar indo a vocês, qual que é um site que a polícia trabalhe isso em Minas Gerais, ou propriamente na sua região, ou um telefone que possa estar denunciando violência doméstica. Nesse momento, a nossa preocupação era de cuidado à criança e adolescente, mas eu acho que a gente tem que estender a todos os entes da família, mulher, idosos e com necessidades especiais. A violência doméstica é 180. Ela pode denunciar a violência doméstica, ela pode denunciar o abuso contra o idoso, abuso contra o adolescente, entendeu? Que todas essas denúncias vêm direto para nós. E aqui a gente já divide para qual delegacia, é idosos, é adolescente ou mulheres. Na região de Pouso Alegre, eu cuido das 3 delegacias. Então, todas as denúncias que vêm para mim, a gente só muda a capa, para saber que é idoso que tem prioridade nas apurações e menor também tem prioridade nas apurações, principalmente de abuso sexual. E o telefone aqui da delegacia, qualquer site que você procurar, delegacia de polícia, a gente atende aqui segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Não precisa marcar horário, chega na delegacia, se identifica para onde ela quer ir, ela vai ser endereçada aqui para a delegacia da mulher. Isso vai muito de local para local. Nós gostaríamos que em Minas Gerais e no Brasil nós tivéssemos delegacias de mulheres conduzidas por pessoas como você, que abre o espaço e que interage com a comunidade. A gente conhece seu trabalho aí de Pouso Alegre, do sul de Minas, das delegacias que coordena, mas que em Minas nós pudéssemos ter esse exemplo. A Polícia de Minas já é uma polícia exitosa, exemplar no Brasil, mas a gente espera que vocês possam estar expandindo esses exemplos para todas as nossas delegacias do Brasil, em Minas Gerais, fortalecendo essa ação, da qual já lhe cumprimento pelo trabalho e coloco aqui qualquer observação que você queira fazer para a gente concluir esse nosso bate-papo, para eu seguir para essa pauta política aqui, que também toma muito do nosso trabalho. Tá certo. Doutor, eu me coloco à disposição, agradeço o convite, entendeu? E sempre que precisar esse tema, vamos conversar, vamos levar isso para o público, que é muito importante. A Delegacia da Mulher está aberta aqui em Pouso Alegre, nas demais cidades nossas aqui, entendeu? E não tenham medo de denunciar. A Delegacia da Mulher está aqui para auxiliar, para orientar, para encaminhar, para onde for preciso. Tá bom, doutor? Eu agradeço e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, lhe peço desculpa aí e a todos que estão participando por esses 20 minutos de atraso nosso em função de tudo que a gente está vivendo. Mas faz parte de quem está num ritmo como vocês têm aí, como a gente tem na nossa vida. Muito obrigado. Com certeza, à disposição. Até logo. Gente, vamos lá. A gente continua aqui com a nossa live, agradecer a doutora Cibele pela sua prestação. A gente já tinha pautado isso e não ia deixar de dizer, porque ela estava nos aguardando, justamente no dia que acontece tanta coisa. Estamos aqui afetos a um momento complicado do país, e mais complicado não só pela publicização do vídeo, mas, acima de tudo, pelos atos que aconteceram no dia de hoje, depois de um pedido do ministro Celso de Mello de abertura de queixa-crime contra o presidente Bolsonaro, 3 delas, umas interpostas pelo nosso partido, pelo PSB, mas, acima de tudo, pela reação que houve, não só do Palácio do Planalto, do próprio presidente com a sua fala. O ministro Celso de Mello não já pediu apreensão do celular. Ele encaminhou ao procurador-geral uma avaliação para que ele pudesse ver a necessidade
de pedir o celular do presidente Bolsonaro, assim como pediu do filho dele, Carlos Bolsonaro. Então, essa avaliação e essa análise está sob o procurador e há uma reação maior do presidente, dizendo que se for nem com mandato judicial ele entrega, um desrespeito total à legislação, e a nota final agora saindo também no meio da tarde do general Heleno, chefe do gabinete institucional do GSI. Nós tínhamos muita coisa para conversar, esse assunto é o assunto mais importante, é lógico, mas eu queria aqui, como sempre faço, dizer, porque as pessoas falam que a gente só fica criticando, a gente só fica criando dificuldade, e a gente não vota nada, a gente não faz nada para contribuir, quem são nós que estamos falando, pedindo impeachment, pedindo que o presidente saia, mas quais são as nossas ações, o que a gente faz? Eu atrasei um pouco, porque eu estava vendo notícias, mas atrasei porque eu estava fazendo o levantamento que nós votamos essa semana. E nós votamos essa semana mais de 12 itens que são de interesse da sociedade do povo brasileiro, votados no parlamento, muitos deles na Câmara e no Senado, e outros na Câmara, e agora vai para o Senado. Mas a parte da Câmara foi feita para que a gente possa atenuar e suavizar em várias áreas, em vários setores. E quero começar rapidamente aqui, porque tinha até a sugestão nossa, quando for eu vou citar, eu vou falar mais ou menos o cabeçalho, aquele que se interessar possa fazer a pergunta para que a gente aprofunde um pouco algum desses itens. Nós votamos esse ano um projeto de lei que trata da interrupção, religação e restabelecimento de serviços públicos, quando há desligamento de energia, de água, de fornecimento de água por falta de pagamento nesse período de pandemia. Projeto votado na Câmara dos Deputados. O apoio aos profissionais de saúde no combate da Covid. A questão indenizatória, principalmente quando ele vem a falecer, o pagamento da sua aposentadoria integral, foi um projeto relatado por um deputado do PSB, não é? Que a gente já votou e já aprovou esse projeto. O apoio aos povos indígenas e quilombolas no combate ao Covid, relatado pela deputada Joênia, única mulher índia a fazer parte do parlamento que representa a deputada de Roraima, e que relatou esse projeto que trouxe o interesse à população indígena e quilombolas no enfrentamento à Covid. Os dados oficiais dizem que nós estamos com mais de 100 índios mortos com o Covid se alastrando por as comunidades indígenas. E a gente acaba de ver no início, quando eu estava aqui fazendo a leitura, no momento que eu estava escrevendo isso, a gente vê o ministro Weintraub da Educação falar que não tem que falar em povo indígena, que tem que falar em povo brasileiro. O povo brasileiro é composto por vários povos, entre eles o povo indígena, que respeita as suas características, as suas crenças, inclusive dentro da sua área limites da demarcação. Por isso que algumas coisas podem acontecer dentro da área indígena e outras não podem. Crenças religiosas, inclusive. As pessoas têm que levar isso em consideração por uma questão cultural e educacional do nosso país. A insensatez do ministro da Educação falar o que falou numa reunião ministerial. Eu não sei se o ministro Weintraub teria condição de ficar depois do que ele falou hoje e da forma que ele falou hoje com relação às pessoas na fala ministerial do que já vazou. O outro projeto, autorização e fabricação de equipamento de ventilação pulmonar. Hoje, várias fábricas de carros, inclusive de veículos, automotores, fábricas de geladeira brasileiras já estão tendo autorização dada por essa lei para que possam fabricar equipamentos de respirador. Não podia essas fábricas trabalharem com isso, desenvolver a tecnologia, mas não poder comercializar. Esse projeto veio dar autonomia e condição para a autorização de fabricação de equipamento de ventilação. O combate à violência doméstica de mulheres, idosos, crianças e adolescentes incapazes no período da pandemia. Projeto votado também essa semana, em homenagem ao Dia Nacional de Combate à Violência contra Criança e Adolescente. O caráter emergencial para a recuperação judicial e extrajudicial e das falências. Neste período, o caráter excepcional para as pessoas terem uma proteção maior, as empresas terem uma proteção maior na hora de decretar ou pedir a recuperação judicial. Nós temos aqui a medida provisória das funções de confiança destinadas à Polícia Federal. Nós temos que estratificar a carreira da Polícia Federal justamente no momento em que a Polícia Federal também é tão questionada, que a gente vê aí numa eventual interferência do presidente da República em uma polícia que não é do presidente. Volto a dizer, a Polícia Federal é um órgão de Estado.
A manutenção e benefício do auxílio-doença para portadores de Alzheimer, doença de Parkinson e outras doenças raras. Quer dizer, hoje teria que ter uma convocação para comprovação que aquela pessoa tem essas doenças raras para poder continuar recebendo o benefício de auxílio-doença. Nós estamos pedindo a suspensão dessa convocação no período da Covid-19. O aporte de recursos de 1 bilhão e 600 milhões para instituições de longa permanência de idosos, auxílio financeiro emergencial no enfrentamento à Covid. Várias dessas instituições que estão com os idosos se comprometendo com a Covid podem ter o corte do fornecimento ou do financiamento das suas atividades. E muitos desses idosos que recebem também aposentadoria ou pensão para sustentação dessas próprias instituições de longa permanência. O PL 550, não precisa nem dizer, foi uma luta nossa. O PL 550 é a questão que atribui a segurança e a proibição de construção de barragens a montante no Brasil, um projeto que a gente está tocando há 2 anos, e a gente conseguiu, numa luta danada do Senado e da Câmara, colocar em pauta para que ele possa vigorar. Tratamos sobre isso fortemente essa semana, e foi uma luta nossa, porque nós participamos da comissão especial como relator e da CPI como presidente, na condução do combate de segurança de barragens, um projeto que trouxe muita alternativa nesse sentido. Eu vou liberar aqui para que a gente possa acompanhar mais as coisas. O combate ao desperdício de alimentos e doação dos excedentes. Existia uma lei no Brasil que todo excedente, todo desperdício de alimentos, todo excedente de alimento pronto deveria ser jogado fora. Esse combate para que a gente possa enfrentar justamente essa população que está na porta dos restaurantes para poder pedir, dessas lojas de delivery que agora estão entregando, para poder pedir as sobras para que não possa ser desperdiçado, jogado fora e terem uma destinação para aqueles que necessitam. Foi votado esse projeto. O certificado de boas práticas das empresas portadoras de alimentos. As empresas que têm pessoas e portadoras, doadoras desses alimentos, terem um aporte e um incentivo melhor nesse momento. Eu estou falando aqui, já listei para vocês 12 projetos votados na Câmara nesse período. E o mais importante, que afeta muito a questão do Covid, que foi discutido por muitos de nós, a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção. Se nós caminhamos para a saída do isolamento, para a reabertura gradual de alguns setores, apesar de alguns municípios, quero dizer aqui, se necessitar claramente do lockdown, nós não podemos imaginar que as pessoas possam começar a ir para as ruas sem a caracterização e a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção. Essa é uma exigência que ficará de forma nacional, por isso a gente começa a ver alguns que são contrários à utilização de máscaras terem necessariamente que usar por essa obrigatoriedade. Então, eu estou dizendo aqui, para aqueles que falam que a gente não ajuda o governo, que o governo não quer ser ajudado, que a gente não fazemos nada, e que nós votamos aqui 13, 14 assuntos que são de interesse de cada cidadão, seja da criança, seja do indígena, seja do quilombola, seja do portador de necessidade, seja daquele que precisa da recuperação judicial, daquele que precisa de um recurso nesse momento. Todos eles foram alvos da nossa atenção, da votação de projetos que fizemos, inclusive da questão de proteção e segurança de barragens. Eu vejo aqui o meu amigo Denilson, que fala que toda a executiva do PSB de Brumadinho acompanha nesse momento essa nossa live, muito tristemente concorrida com uma triste exposição e publicização de um vídeo que vai trazer repercussões, podem ter certeza, grandes na sociedade e no povo brasileiro. Quero aqui comemorar junto com vocês, né? Eu tinha feito o registro também, o meu amigo, quero fazer um agradecimento aqui público, Mocilon, lá de Liberdade, ex-prefeito, ajudou a redigir a peça da ação popular, e foi junto à ação popular, foi provocada pelo pedido dos estudantes. O pedido dos estudantes veio através de pessoas vinculadas a nós, claramente da classe política e de outros, sobre a questão do adiamento do Enem, a pressão que nós fizemos com a ação popular, com o mandato de segurança, na Câmara, em todo momento, na votação dessas matérias, a gente falava nisso, até quando o Senado votou o projeto e foi para a Câmara, e conseguimos lá da presidência da República, do Bolsonaro, o anúncio de que adiaria por 30 a 60 dias a questão da realização do Enem.
Nós não ficamos satisfeitos com isso, não. A gente queria também, não só que fosse adiado o Enem, como fosse também adiado e prorrogado, como foi hoje, a data para inscrição do Enem. Agora que ia terminar às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, passou para o dia 27, ganhamos mais 5 dias para a inscrição do Enem na prorrogação. E fatalmente todos esses que participarão e que se inscreverão, além dos que já estão inscritos, parece que 5 milhões, nós vamos ter um grupo de pessoas que vai estar em condições de fazer, palpitar junto com o nosso pedido, que está mantido lá no mandato de segurança, para que o Enem seja adiado no mínimo por 60 dias. Nós não temos condição de discutir. E hoje muitos prefeitos vieram me procurar, eu sei que alguns estão aqui na live conosco, sobre a questão da possibilidade, se não der para prorrogar a eleição por 2 anos, que a gente mantém em 4 de outubro. Nós que pedimos o adiamento do Enem, vamos para a mesma lógica com relação ao adiamento das eleições. Nós não podemos fazer eleições em outubro, sendo que tem estados que vão estar fora do pico e estados que vão estar no meio do pico, fazendo aglomeração de pessoas agora em julho, agosto. Não tem a menor condição de fazer isso. Programação das urnas, né? Como é que serão os digitadores? Então, nós claramente temos que pedir o seu adiamento. O presidente Rodrigo também começa a sinalizar com isso. Diz que pode ser na penúltima semana de novembro ou na primeira semana de dezembro. Vai criar uma comissão para poder discutir um pouco isso. Acredito que as eleições serão adiadas por bem das pessoas. Hoje, o ministro Barroso, que assume o TSE na próxima segunda-feira, já disse claramente que as eleições podem ser estendidas até às 20 horas, podem acontecer em 2 dias. Todas são fórmulas que a gente vai fazer para poder evitar. Se a gente está querendo que não tenha aglomeração, mesmo utilizando máscara, nós vamos colocar todo mundo em fila, em processo, em locais de votação, que todo mundo sabe como funciona, nós que participamos sempre dos processos eleitorais, em escolas, em bancos, em agências bancárias, onde estão feitas as eleições em todo o Brasil. A realidade díspara que nós temos hoje, nós temos 5 estados com situação mais crítica, 2 que saíram, 3 que estão entrando, e essa realidade no Brasil vai ser uma realidade muito mutável daqui por diante, né? Então, colocar essa questão do adiamento do Enem, a prorrogação do prazo de inscrição até o dia 27, assim como também a nosso posicionamento contra a prorrogação de mandato de 2 anos, mas o nosso posicionamento claro a respeito do adiamento das eleições, pela mesma lógica, uma triste notícia, né? A América do Sul é hoje, segundo a OMS, o novo epicentro do Covid, é a América do Sul. Existe aí o que estava ventilando hoje aqui, o próprio vídeo divulgado, iria ter uma restrição sobre a China e Paraguai. China, lógico, porque o próprio ministro de Relações Exteriores atribui à China a responsabilidade do Covid. Como país mais populoso surgiu lá, mas a responsabilidade dele longe disso, até porque o China é o maior parceiro comercial do Brasil. Se ele levar à frente isso, o nosso setor da agroindústria, carne e soja, por exemplo, ou o nosso setor minerário e minério de ferro vai exportar para quem? Então, ele tem que ter a ciência das relações diplomáticas que têm que ser mantidas, e ele não pode acusar. E ao Paraguai, ele fala que é o país que fez o melhor isolamento, onde o presidente se manifestou claramente que a responsabilidade de todas as atitudes da expansão da pandemia na América do Sul e do Covid são de responsabilidade do governo brasileiro. Ele está correto. E há uma acusação nesse sentido. Então, o epicentro da Covid no mundo, infelizmente, está na América do Sul, e o país que mais preocupa a OMS, Brasil. Por quê? Por questões óbvias. Nós tínhamos um ministro que estava tocando uma linha que tinha um conhecimento sanitário um pouco mais radical com relação ao isolamento. Sai esse ministro, entra um ministro que queria forçar a que a testagem fosse maior, mas também médico conhecedor da área que não aceitasse assinar protocolo de cloroquina. Saiu outro ministro. Agora assume o ministro. Não estou fazendo crítica pessoal ao senhor ministro Pazuello, que é general reformado. É porque ninguém lá, eles têm um grande conhecimento de logística, mas pouco conhecimento sanitário. E em setores estratégicos, inclusive dentro do próprio ministério, técnicos sanitaristas foram substituídos por generais, coronéis reformados do Exército para exercer essas funções. No Ministério da Saúde, neste momento, é apropriado? Só se for bater com a carta do general Leno hoje, fazendo ameaças à institucionalidade brasileira, inclusive alvo de convocação nossa, já protocolado na Câmara dos Deputados, para que ele possa ir lá dar suas explicações.
Então, essas são questões sérias que a gente tem que colocar. Eu queria dizer a todos aqui que se a live cair, porque ela estava programada de 5 às 6, para esperar um minutinho, a gente estava começando antes, muita gente acessa, está aqui o pessoal de Cataguases pedindo a interferência nossa no hospital por causa da desinfecção que a prefeitura não faz no hospital, alguns entrando aqui. Pode ser que a live agora sim, às 18 horas, caia. Fiquem, que eu vou sair, acessar e retorno rapidamente para a gente concluir o nosso bate-papo. Então, nós estamos próximos às 6 horas, nós começamos 5h20. Pode ser que isso aconteça, mas não precisa todo mundo ir embora, sair, igual aconteceu semana passada com a reitora. Agora a gente vai ficar para a gente poder retornar com essa live, fazendo essas explicações, provavelmente na fala política. General Heleno solta uma nota do GSI oficial, agora no meio da tarde, dizendo que repercussões cairão e os danos serão gravíssimos sobre um eventual pedido do Supremo Tribunal Federal ao solicitar o telefone pessoal do presidente da República. Está pedindo do presidente pelo que aconteceu na própria reunião e está pedindo do presidente para poder comprovar as conversas que ele teria tido com o ex-ministro Sérgio Moro, pedindo a intervenção no Rio de Janeiro, o que está sendo comprovado ali agora no vídeo que está sendo exposto para todo o Brasil. Por isso a gente não consegue, talvez, até concorrer com essa dificuldade. Mas a fala do Heleno é uma fala, não é nem uma fala, é uma nota pública do Gabinete de Segurança Institucional, e ele, como ministro, tem que dar as suas explicações, né, porque ela é uma nota de ameaça, não é uma nota de proteção, ou de receio, ou de resguardo. É uma nota de ameaça, que diz que as instituições começam a sofrer risco, que consequências poderão ser advindas disso. Que consequência? Um golpe militar? Que consequência? O presidente fala que tem o exército ao lado dele o tempo todo para poder tomar, e as Forças Armadas estão de prontidão, segundo nós estamos tomando conhecimento no vídeo que está sendo exposto nesse momento. Isso é muito preocupante para todos nós. Ele se baseia e se sustenta e é, de certa forma, estimulado por duas coisas. O senhor Bolsonaro, nesse momento, com as suas notas que está vazando hoje à tarde. Com a fala do general Heleno, com a nota do general Heleno, com a nota pública do general Heleno, e também com a fala do seu grande conselheiro nesse momento. Esses que falam assim, vocês não têm o que falar do Bolsonaro porque no aspecto de corrupção ele é incorruptível. Ele não comete, ninguém pode falar nada de corrupção. Ele não pode falar. Seus filhos também não possam falar. Mas quem está falando por ele, quem tem o estimulado, foi o grande mensageiro da Lava Jato e do Mensalão, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson falou agora no seu Twitter que o Celso de Mello quer submeter Bolsonaro a uma humilhação. Celso de Mello atua como um fascistoide. Olha, o Roberto Jefferson não é a pessoa mais credenciada para falar em nome do presidente. Roberto Jefferson, que foi preso, é bom as pessoas lembrarem. Roberto Jefferson, só as pessoas têm que lembrar, porque a gente estava lá nesse momento, eu escutei seu depoimento. Quando ele falou que ele recebeu 4 malas de 4 milhões que ele saiu carregando, ele só denunciou e delatou o Mensalão porque ele participou dele. E foi preso, condenado e cumpriu pena. Hoje está no regime semiaberto, cumprindo pena de uma decisão já julgada. Quem é que diz que o senhor Roberto Jefferson, mensaleiro, é uma autoridade para falar em nome do presidente, assim como o general Heleno é o grande arauto da institucionalização, fazendo ameaça às instituições e ao Supremo Tribunal Federal e ao Parlamento Brasileiro? Então, o presidente Bolsonaro tem ao seu lado hoje o seu conselheiro Roberto Jefferson Mensalão e, do outro lado, general Heleno, que no outro dia foi fazer piadinha com o Centrão e hoje está sentado do lado do Centrão para se sustentar nesse governo. Que se não tivesse o Centrão dando os cargos que deram essa semana, quero dizer aqui para vocês, FNDE, nós estamos falando aqui de ministro Weintraub, deram o FNDE para o Valdemar Costa Neto, outro. Deram o FNDE, 54 bilhões é o orçamento do FNDE. Sabem do que o FNDE cuida, gente?
de ônibus e transporte escolar, de merenda escolar e de material escolar. O FNDE compra esses 3 insumos, ônibus, material e merenda, para distribuir para o Brasil inteiro. Este órgão está sob responsabilidade agora do PL, do senhor Valdemar Costa Neto. O Ministério do Trabalho vai ter uma secretaria que vai ser dada para o senhor Roberto Jefferson, conselheiro do Bolsonaro, mensaleiro da Lava Jato. É importante dizer isso aqui. Então não vem agora com esse discurso de dizer que o cara é limpo, que ele é impuro, não, porque ele sabe com quem que ele está lidando. Quem falou isso não sou eu, não. Quem falou isso foi o general Heleno, na convenção do PSL, quando cantou que se gritar pega ladrão, não fica um do Centrão. E hoje ele precisa do Centrão para poder se manter, porque se não tivesse o Centrão, estaria com o impeachment sendo instalado pelas pessoas que se cercam e têm, de certa forma, medo dessa pressão do Centrão e dos partidos que até então não assimilam isso. Nós tivemos a coragem de pedir o impeachment lá atrás, nem agora, quando está todo mundo, quando as pesquisas começam a dar a queda do senhor Bolsonaro, não. Nós pedimos há um mês atrás. O senhor Rodrigo Maia até hoje está com esse pedido no colo. A CPI não consegue as assinaturas para poder ser instalada. E hoje, eu e o deputado Danilo Cabral estamos formalmente pedindo e convocando o general Heleno para que ele vá à Câmara, ao Poder Legislativo, dar informações e prestar informações sobre a nota que ele publicou hoje contra as instituições brasileiras. Eu tenho um pedido aqui de entrada. Aqui só companheiros que já passaram, já saíram, para a gente poder conversar um pouco. Carlos C. está entrando aqui. O Eduardo diz que desde que seja testemunho e não suposição. Eu hoje, conversando com algumas pessoas, estava pensando isso. E essa tese saiu até no Antagonista agora mais à tarde. O Antagonista publica essa tese nossa. Eu estava conversando isso com gente do direito, porque quando um ministro, no caso, qualquer cidadão vai entender isso falando do município, que o meu irmão aí que está fazendo a pergunta. Quando um juiz que vai julgar uma causa, quem promove essa causa é o Ministério Público. O cidadão comete um crime no município, qualquer município. Quem faz a investigação é a polícia. Encaminha o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público oferece ou não a denúncia, quando a ação é pública. Neste caso, todas elas são. Quando um ministro do Supremo vê uma ação de um crime cometido por autoridade, seja presidente, deputado federal, ministro, senador, ele encaminha para o procurador-geral. Ele encaminha para o procurador-geral, o procurador fazer a denúncia, ou não. Hoje de manhã, antes de publicizar os vídeos, o ministro Celso de Mello mandou 4 notícias-crimes. 4 notícias-crime para o procurador-geral. Entre elas, o pedido letivo do presidente, o pedido de apreensão do celular, para ser analisado pelo procurador-geral. O que essa teoria coloca? Que existe dele uma suspeição de algo mais grave que tenha acontecido por crimes cometidos pelo presidente. O que compete ao procurador-geral? Fazer essa investigação e fazer essa denúncia. Se o procurador-geral não o fizer, ele devolve pedindo um arquivamento para o juiz julgador, no caso que ele não pode fazer a investigação, ele não pode fazer a parte nem da polícia, nem que é feito pela Polícia Federal, e nem a parte do Ministério Público que é feito pelo Procurador-Geral. Mas se o juiz, lá na primeira instância, estiver insatisfeito, ele avoca o artigo 28 do Código de Processo Penal e pede uma revisão deste procurador, desse representante do Ministério Público ou de outro. Este fato hoje foi analisado por alguns juristas que poderia ser um sinal, um aviso do ministro Celso de Mello. Ó, estou mandando 4 notícias-crime para você. Apure. Caso você devolver, pedindo um arquivamento, e aí ele deu a publicização, a demonstração clara que ele está atrás disso, foi quando agora, no final da tarde, ele anunciou que deu a publicidade íntegra do vídeo da tal reunião do dia 22, ele analisa e fala o seguinte: olha, mandei as 4 notícias-crime. Arquiva, porque eu vou avocar pela primeira vez na história da República
que eu vou fazer na primeira vez na história de toda a República a avocação do artigo 28 do Código de Processo Penal para que a gente possa fazer, não é, a nova investigação porque você não foi capaz de fazer. Uma demonstração clara que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Uma demonstração clara que nós estamos numa crise política no meio de uma crise pandêmica. E a única pessoa que a gente sabe que não tem menor condição, querendo agora que autoridades não sanitárias, que autorizações não científicas assinem protocolos de cloroquina, por exemplo, que não sejam responsáveis. O ministro Barroso ontem deu um freio na medida provisória 966. Vocês lembram da medida provisória 966? Que queria criar um salvo-conduto, que a gente chamou de medida provisória da blindagem, a medida provisória do habeas corpus preventivo, quer dizer, eu vou fazer um erro aqui grande, mas se acontecer algum erro grosseiro ou dolo, a gente não pega nenhum tipo de responsabilidade. A decisão por 10-1 por parte do... A decisão por 10-1 por parte do Supremo Tribunal Federal foi qual? Não tem erro grosseiro desde que não ouça as autoridades sanitárias, científicas da área pertinente. Coibiu a medida provisória em quase todo o teor. Ela só vale hoje quando a pessoa age por dolo, que ela vai ser responsável de qualquer forma. Todos os outros princípios de erro grosseiro e tudo foram desclassificados pelo ministro Barroso. E a medida provisória 966 tinha justamente a intenção de criar uma blindagem para esses equívocos que têm acontecendo. Nós estamos vendo claramente que nós não temos condições de ter uma pessoa que passa na mais profunda crise política do começo do seu governo, não estamos nem com 2 anos de mandato, crise política e econômica sem condições. Não me venham dizer lá na frente que a economia do Brasil degringolou por causa do Covid. Ela já estava degringolada. A política do senhor Paulo Guedes não salvou isso. Eles vão se alvoroçar dessa justificativa para cometer uma queda de mais de 10% do PIB ao final desse ano. E países que fizeram isolamento social, já está comprovado aí, estão saindo mais rapidamente da crise econômica. Todos passaram por crise econômica. Mas aqueles que fizeram o isolamento mais radical, eu sei que, guardadas as proporções, Nova Zelândia é a que mais acirrou, fechou as fronteiras, não deixou ninguém sair, ninguém entrar, limitou o isolamento social, teve 6 mortes, 4,5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia teve uma perda esse ano, vai ter uma perda esse ano de em torno de 2%. E vai retomar o seu crescimento de forma rápida. Está comprovado que quem fez isolamento vai ganhar economicamente. E quem não fez, ou fez híbrido, como esse negócio aqui, toda hora as autoridades, governadores e prefeitos pediam isolamento e o presidente e dava mau exemplo. Pedia isolamento, dava mau exemplo. É ele que queria dar mau exemplo para poder abafar a economia, para poder abafar a sua crise política em cima do enfrentamento da crise pandêmica. Nós pedimos o impeachment e eu falei isso há mais de um mês. Nós estamos pedindo o impeachment agora porque este presidente não tem condição de, infelizmente, tocar uma crise dessa magnitude aqui no Brasil. E isso decorre para agora. Né? E isso chega nesse momento à nossa constatação. A OMS hoje diz que o epicentro está aqui na América do Sul e que o país que mais preocupa é o Brasil. Preocupa por todos esses motivos que eu disse a vocês. A questão do desmando no Ministério da Saúde, do descontrole de uma racionalidade na política de enfrentamento disso, cada hora mais vacilante, e também dessa questão toda que a gente está enfrentando, política que a gente está vendo. A reunião agora está sendo de conhecimento de todo o Brasil, todo mundo está vendo a qualidade e a estirpe que nós temos do nosso corpo ministerial, não é? Do nosso presidente. Eu fico muito preocupado com o que nós temos para frente de destino desse país, e vamos aí, nós estamos convocando o ministro Heleno para que ele possa ir ao parlamento dar explicações dessa nota de hoje. Acho que o presidente está mal assessorado, já tem feito pressões, eu não sei o que pode acontecer depois dessa
malfadada nota e, de certa forma, da pressão que o Supremo faz sobre quem equivocadamente foi escolhido para poder dirigir o Brasil nos próximos 4 anos. Espero que a gente possa ter a grandeza de entender isso. Tem algumas perguntas aqui que eu quero responder para poder... O ministro Paulo Guedes disse que em entrevista que pode prorrogar por mais 3 meses o auxílio emergencial, mas vai abaixar para R$ 200. Como fica a lei? Nós votamos a lei. Se o ministro Paulo Guedes colocar outra proposta nesse sentido, ele já fala que vai estender por mais 3 meses, mais na faixa de R$ 200. R$ 200 as pessoas, se com 600 estão tendo dificuldade, e isso é que tem dado um giro na economia de alguns locais. Eu espero que ele possa ter a grandeza. Se ele mandar 200, como o governo mandou. O governo mandou 200 e nós passamos para 600. Né? E tinha ameaça de vetar, não deixamos. Como eles querem vetar a questão da possibilidade de aumento de servidores públicos de áreas estratégicas, como da saúde, por exemplo, até dezembro de 2021. Nós vamos se vetar, tentar derrubar o veto. Se ele mandar um projeto com 200, nós vamos tentar passar para 600 de novo. Essa vai ser a nossa luta e foi assim que nós fizemos na primeira vez. Caso a PEC, alterando a data das eleições, vai ter o trâmite sério? Isso é lógico, se essa PEC for colocada, não tem que botar a comissão especial, dar um relatório, a gente tem que votar isso meados de junho, para que as pessoas possam se preparar, inclusive preparar a justiça eleitoral para que as eleições aconteçam, e eu acredito, vou defender, que elas aconteçam entre o primeiro turno na última semana, 29 de novembro, 22 ou 29, e o segundo turno, dia 6 ou 20 de dezembro. Antes do Natal, a gente faça o primeiro e o segundo turno. Essas são as propostas. Marcílio pergunta se há votos suficientes para o impeachment. Quero cumprimentar o Marcílio, toda a turma lá de Jequitaí, de Pirapora, dizer que eu sei que eles estão acompanhando, está vendo aqui. Eu espero que a gente possa... Hoje, eu acho que a gente não tem número para impeachment, já não tínhamos. Hoje, alguns partidos endossam isso. Eu espero que a gente possa ter pelo menos um número para instalar CPIs. Eu acho que o impeachment também tem que ser presencial, não dá para ser remoto. A gente votar projetos remotamente, a gente relata e consegue discutir um pouco, como fizemos com o projeto de barragens, mas o impeachment tem que ser presencial. Eu acredito que se deve se dar para junho e julho. Nós não temos esse número, eu espero que o Centrão ele vai ver a dificuldade que vai ser relacionar com o presidente Bolsonaro, que xingou tanto eles na reunião e agora está se utilizando deles para poder se manter no poder. Se eles estiverem dispostos a assinar conosco e tocar isso, vão encorajar o presidente Rodrigo Maia para que primeiro, antes da gente poder votar, instalar o processo de impeachment e a gente criar a comissão especial. Daí a gente pensar em se votar, uma outra realidade, 342 é um número difícil de alcançar, mas eu acho que a sociedade começa a mobilizar a respeito disso. Tem dito para as pessoas também. Por que nós estamos ficando, de certa forma, sem... porque não há manifestação popular, e não tendo manifestação popular não tem como a gente ter impeachment. Não há manifestação popular porque as pessoas estão em casa, porque nós que somos conscientes queremos reagir de uma forma diferente. Se o Bolsonaro pede para sair, a gente deve ficar. Né? Então, as pessoas que estão em casa já não estão aguentando mais. Vai ter um momento que essas manifestações vão começar a acontecer depois dessa atitude de hoje, do general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e da publicação desse vídeo. Eu acho que isso vai aumentar. Acho que a gente vai ter o agravamento da situação política e, consequentemente, a falta de condições do presidente tocar a crise da pandemia, e isso pode acerrar para o momento que a gente começa a sair do isolamento, ter manifestações populares também que possam reforçar a questão do impeachment, da sua votação e da sua participação. O Faustão está aqui mandando um abraço, gente muito amiga, aqui de Ouro Branco, quero cumprimentar ele. A Vânia está perguntando o que eu acho que vai acontecer depois da decisão do ministro Celso de Mello. Ele pediu, entrou 4 queixa-crime, agora nós estamos convocando o general Heleno, e depois do vídeo hoje a gente pode ter situações bastante complicadas. Vamos ver como é que vai ser o final do dia de hoje, que se prevê aí muito grave. O deputado, o senhor apoia aumentar os margens dos 30 a 40 para os aposentados, 35 a 40 para os aposentados? Nós conseguimos segurar em 35, acho que se foi isso que eu entendi, o tempo de contribuição. Eu acho que tem que ficar nisso mesmo. Agora o que está valendo é a questão da idade, e a regra passa a ser outra.
e nós não vamos mexer nisso nesse período de pandemia. Eu acho que já teve tanto desgaste com a questão na reforma da Previdência que a gente tinha, inclusive, reajustar em função da pandemia. Por quê? O reajustar que eu falo é porque muita gente que já está com a idade um pouco mais avançada, acima dos 50, por exemplo, mas não chegou nos 65, não chegou nos 63 mulher, ou está na iminência disso. E aí veio a crise econômica, a justificativa dos donos foi a demissão. E essas pessoas vão ter muita dificuldade de realocar-se no mercado de trabalho para continuar contribuindo, para poder ter a sua aposentadoria. Essa é uma questão que a gente tem que ver, a idade, uma transição para a pandemia. Muitos foram exonerados, foram demitidos no período agora de março, abril, maio, junho, pode acontecer também, e estes teriam ter um tratamento de transição diferenciado, porque muito dificilmente encontrarão abrigo ou outra oportunidade de emprego, o número será muito reduzido, as pessoas que vão ter êxito, já com a idade avançada e muito próximos da aposentadoria, faltando pouca coisa. O Caio pergunta se os prazos de filiação, aleitamento eleitoral, transferência de poderão ser alterados. Transferência de domicílio, alistamento eleitoral, esses dois, transferência de domicílio 1 ano, 6 meses, vai acontecer. O prazo de filiação, sim, é que a lei deixa muito claro que é 6 meses antes das eleições. Então, se as eleições forem acontecer, por exemplo, em 29 de novembro, o prazo é 29 agora de maio. Se as eleições forem acontecer em 6 de dezembro, o prazo é 6 de junho. E já tem muita gente se movimentando nisso. Pressões de quem está no poder, tentando tirar afiliados que acabaram se filiando nos nossos partidos, sabendo que as eleições modificarão de prazo. Eu acho que o alistamento é difícil ser feito, em função disso, é a transferência de domicílio, porque quem já fez o pedido lá atrás, que foi abril, ou fez porque estava fechado a justiça eleitoral, fez eletronicamente, está esperando consolidar, e agora, com a justiça continuando ainda funcionando remotamente, não tem condição de fazê-lo. Acredito que, a não ser que a gente consiga. Das hipóteses que o Rodrigo fez previsão ontem, inclusive, é que as eleições aconteçam em 22 de novembro. 22 de novembro, o prazo de 6 meses está encerrando hoje, se esse for o prazo do primeiro turno. O Carlos Ferreira, cidadão que não tem como Covid-19 decretou calamidade pública, pode gastar recursos sem licitação, o desvio vai ser muito grande. Cidades que não têm Covid decretou estado de calamidade, os gastos de recursos sem licitação, o desvio vai ser muito grande. Olha, tem Câmara de Vereadores, tem Tribunal de Contas dos Estados que vai acompanhar as contas municipais, tem órgãos de transparência de acompanhamento disso. É lógico que esse risco pode acontecer. Mas a gente tem que ver que hoje, infelizmente, os dados vão de encontro à sua informação. Os dados hoje detectam que 63% dos municípios brasileiros, de qualquer tamanho, tem pelo menos um caso de Covid. Então, nós estamos falando aqui de 63 que têm a Covid e de 37 que não tem, mas que, de certa forma, tem um vizinho que tem. Então, é preferível que ele possa se precaver. Possa fazer algum equívoco na ordem de corrupção, na dispensa de licitação? Pode. Espero que a gente tenha instrumentos de acompanhamento, de transparência, para evitar que isso aconteça. A gente tem que trabalhar a regra pensando no lado do bem, né? Trabalhar a regra pensando no mal. Se a gente trabalhar a regra pensando no mal, a gente ia proibir, ninguém ia estar podendo comprar aparelho de proteção individual, máscaras, aventais, e, no caso, o que não pode, a gente vê que todo dia denuncia superfaturamento na ordem, que muitas vezes é imposto pelo próprio mercado. A questão dos respiradores, que custavam em torno de 50, 60 mil reais, estavam sendo vendidos a 400, 500 mil, superfaturados com interesse de ganhar nesse momento. Eu acho que é muito triste a pessoa que pensa em ganhar dinheiro no momento da flagela das pessoas. Gente, a gente está chegando próximo de 6h20, eu mesmo tendo ficado com os que aqui me prestigiaram, quero agradecer a todos, dizer para acompanhar essas movimentações nossas nas nossas redes. Eu vou tentar ser um pouco mais explícito com relação ao horário, para a gente encaixar um dia, o horário que possa fazer. A gente ia tirar de quinta porque está tendo sessão. Continuamos tendo sessão. Ontem nós ficamos, está terminando. Ontem nós ficamos até quase 11 horas. E agora, sexta-feira, sempre a gente tem uma emoção
por parte do governo Bolsonaro. Espero que a gente possa manter a sexta e eu vou tentar só passar o horário para as 18 em que todos possam acompanhar, mesmo que a gente possa estar competindo com notícias importantes como essa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Está justamente completando agora 1 hora.